Olá, pessoal. Vamos dar início hoje, então, agora a sexta aula do nosso curso de extensão. Vocês viram nas aulas anteriores a discussão acerca do conceito de conhecimento, os problemas, uma definição bastante difundida desse conceito na filosofia contemporânea, que é a definição tripartite, o modo como esses problemas são respondidos pela ideia de método científico como uma tentativa de diminuir os erros e aumentar os acertos por um processo de investigação que se dá seguindo determinados passos. O método científico é, em certo sentido, uma forma de raciocínio. E aí nós vemos, então, a indução como uma forma de raciocínio típica do método científico nas ciências naturais, que são as ciências que tentam explicar o mundo comparando hipóteses explicativas criadas a partir de determinadas iniciativas dos cientistas em contato com o conhecimento prévio que eles têm na comunidade, mas, ao mesmo tempo, a partir da própria imaginação criativa mesmo, da ciência, dos cientistas, aliás. E, por outro lado, nós vimos o quanto que as hipóteses, para se justificarem, precisam, nas ciências naturais, precisam do apoio ou da confirmação da experiência. Nós vimos vários aspectos disso, os exemplos de Newton e Mendel. E, na aula de hoje, nós vamos falar de critérios de avaliação de hipóteses. Aprofundar um pouco essa ideia. Então, nós vimos que, para que uma hipótese possa ser considerada confirmada, ela tem que ser capaz de prever, no sentido de indicar qual é a consequência esperável no mundo, observável no mundo, se essa hipótese for verdadeira. Então, nós temos como uma das grandes questões da filosofia da ciência, nessa discussão sobre o método científico, o problema dos critérios de aceitabilidade, de avaliação das hipóteses. Na aula de hoje, então, a gente vai exatamente discutir isso daí, os critérios. Que uma das questões, uma das maneiras de você dizer que uma determinada ideia ela se justifica, ou ela é racional, é que ela segue critérios. E a ideia de método exatamente é uma tentativa de guiar o pensamento segundo determinados critérios, ou seja, de modo que não fique valendo qualquer coisa. Então, o modo para que você evite o vale tudo e que você diminua, então, a possibilidade de erro e aumente a possibilidade de acerto é exatamente seguir critérios de avaliação de hipóteses. Daí a importância disso que a gente vai ver nessa aula de hoje, em que encerra, então, esse primeiro bloco de aulas do nosso curso. Então, vou mostrar para vocês aqui alguns slides para facilitar a nossa conversa. Bom,
como eu falei, nós estudamos, então, nas aulas anteriores, diferentes modos pelos quais a verificação empírica de uma hipótese pode se dar nas ciências naturais. E vimos a importância disso para se caracterizar a própria cientificidade. Ou seja, para a gente poder distinguir o que é ciência do que não é ciência, a verificação empírica é algo fundamental. Então, uma hipótese científica, para ser chamada de científica, ela tem que ser verificável empiricamente. Verificável pode ser capaz de ser testada, confirmada pela experiência. Esta aula vai tratar de diferentes critérios para se confirmar uma hipótese nas ciências empíricas. E isso, como eu falei, é fundamental para a justificação de uma hipótese, para que o empreendimento, a atividade científica seja uma atividade racional. O critério mais simples e direto é quantitativo, a gente pode dizer. Quanto maior o número de eventos que confirmem uma hipótese, mais ela se consolida. Então, você tem observação frequente, em grande quantidade, daquela consequência que a sua hipótese previa, isso confirma a sua hipótese. Isso é uma primeira aproximação. Ou seja, a quantidade como um dos critérios, a quantidade de confirmações empíricas como um dos critérios para que uma hipótese possa ser tida como confirmada. No entanto, é razoável pensar que, com o tempo, o número de observações de um mesmo tipo vai dando o grau de confirmação de uma hipótese, não é isso? Quer dizer, você já não tem mais nenhum acréscimo de confirmação, mesmo com um grande número. Aliás, né, dado o grande número já de evidências que confirmam. Então, em um determinado momento, a quantidade já não vai fazer diferença. De modo que, se você variar o tipo de confirmação, você pode ter um acréscimo de verificação da hipótese que você não ganha apenas com a quantidade. Ou seja, você tem uma outra qualidade de verificação. Você varia o modo pelo qual você verifica. Você muda o experimento, por exemplo. Você muda o instrumento de observação. E se você consegue verificar o que a hipótese previa de outra maneira, você tem, então, um aumento significativo da confirmação da hipótese pela variação da qualidade. Então, a gente pode dizer que a diversidade de instâncias verificadoras quanto à qualidade permite uma avaliação mais completa de uma hipótese. Mas é claro que nem toda variação ou toda diversificação é relevante. Por exemplo, se eu variar a cor dos olhos de quem está observando um determinado espécimen num microscópio, isso muito provavelmente não vai fazer nenhuma diferença. Porque essa é uma variação, a princípio, pelo menos, a gente pode esperar que não vai fazer nenhuma diferença realmente. Então, o problema é saber o que é uma avaliação relevante. A ideia aqui não é tão simples assim, mas o que permite tomar como significativo ou relevante um fator a ser variado sobre a observação de um fenômeno, sobre a experimentação de um fenômeno também, o fenômeno que a hipótese pretende explicar, é um conjunto de pressupostos quanto à sua influência provável. Observe só o que eu estou falando. Você tem um determinado conhecimento de fundo, uma determinada expectativa
acerca daquilo que é importante. Como eu falei, a cor dos olhos de quem observa, às vezes, não é nem às vezes. A gente pode dizer, é praticamente que certo como não fazer diferença nenhuma. Então, como é que a gente sabe disso? Bom, isso faz parte do nosso conhecimento de fundo. Isso faz parte da nossa, digamos, da nossa, nossos pressupostos comuns. O problema, e ninguém questiona isso, não é? O problema é que grandes descobertas, às vezes, se dão pelo questionamento desses pressupostos. Então, às vezes, mas muito raramente, é preciso dizer, variar a qualidade de observações, contrariando um pressuposto de que aquilo ali não é relevante, pode fazer uma grande diferença. Mas geralmente não. Então, o que a gente tem aqui é uma diferença entre variações qualitativas relevantes e irrelevantes. Lembrando que, às vezes, aquilo que a gente considera uma qualidade irrelevante pode, em algum momento, na verdade, se mostrar surpreendentemente importante para confirmar ou refutar uma hipótese. Bom, aqui, num critério empírico de avaliação de hipóteses, ela vai ser verificada em relação ao fenômeno que ela quer explicar. De modo que a observação desse fenômeno problemático em vista das... Problemático no sentido de que aquilo que precisa ser explicado. Tudo bem? Então eu tenho um fenômeno que eu quero explicar e eu formulo uma hipótese para explicar esse fenômeno. Eu vou, então, confirmar a minha hipótese se aquele fenômeno acontecer do modo como a minha hipótese estava prevendo, ou estava indicando que ele aconteceria. No entanto, a observação de outros fenômenos ainda não conhecidos ou não explicados aumentam também o grau de confirmação de uma hipótese consideravelmente. Observe que eu falei de previsão. A gente pensa em previsão sempre em relação a algo no futuro. Mas, a rigor, quando a gente está falando aqui de previsão, a gente está falando de uma relação lógica entre uma afirmação que explica e uma determinada descrição do fenômeno em uma outra afirmação que é explicada. Nesse caso, se eu estou falando de uma relação lógica, de uma relação entre duas afirmações, o fato de que essa previsão, ou seja, a decorrência da hipótese, se no passado ou no futuro, é irrelevante. Embora a gente se surpreenda e fique realmente psicologicamente mais impressionado quando aquilo que a gente pensa, aquilo que a hipótese afirma, vai ser confirmado ou vai ser identificado no futuro. É o caso, por exemplo, não sei se vocês conhecem esse evento na história da ciência, da descoberta do planeta Netuno no século XIX. O que acontecia? Os astrônomos observavam uma irregularidade na órbita de Urano. E alguns chegaram a cogitar que essa irregularidade poderia significar que as leis de Newton, da gravitação universal, estariam erradas. Porque, afinal de contas, as leis de Newton previam uma determinada órbita para Urano
e havia uma irregularidade. Ou seja, a órbita não seguia exatamente aquilo que estava previsto pelas leis da mecânica newtoniana para aquele corpo. Alguns dos astrônomos, porém, disseram, olha, não é o que está errado não é a lei, não é a lei da gravitação de Newton. Não está errada a física newtoniana. O que a gente tem que pensar é que essa irregularidade da órbita de Urano, perdão, de Urano, se deve à existência de um outro planeta. Um outro planeta que acaba levando a essa alteração na órbita de Urano. Então, eles postularam que deveria haver um outro planeta chamado Netuno. Não havia ainda telescópio capaz de observar a existência do planeta. Foi algum tempo depois, apenas, que Netuno foi de fato observado. E essa previsão confirmada pela observação empírica, visual de Netuno, ela aumentou consideravelmente a confirmação da mecânica newtoniana para descrever como hipótese que explica e permite prever a órbita dos planetas do sistema solar. Então, o que você tem aqui, de fato, psicologicamente falando, se você está prevendo algo no sentido de um evento no futuro que confirma a sua hipótese, isso parece indicar algo mais forte. Mas, a rigor, quando você consegue esclarecer um fenômeno que aconteceu no passado, mas você ainda não conseguia dizer por que ele acontecia, a sua hipótese fica igualmente confirmada. Tudo bem? Então, essa questão de ser passado ou futuro, o evento confirmador, a rigor, é irrelevante aqui. Porém, é possível que uma hipótese se torne mais confirmada porque ela pode ser deduzida matemática ou logicamente de hipóteses mais amplas, ou de teorias já estabelecidas por razões independentes da hipótese. E aqui a gente está falando agora de critérios não empíricos. Porque quando você diz que uma hipótese se confirma porque ela é deduzida matemática ou logicamente de outra hipótese, você não está falando mais da experiência, nem de observação, nem de experimentação laboratorial. Você está falando de dedução lógica ou matemática, de dedução não empírica. E aqui você tem um critério de avaliação de uma hipótese que é de outro tipo. Então, aqui você tem um critério que na filosofia normalmente se chama de critério a priori de avaliação de hipótese. Quando você não precisa da experiência, quando você faz isso independentemente. Isso também é um critério importante. Se a sua teoria se deduz de teorias mais amplas e já assentadas no conhecimento da área, a sua teoria se torna confirmada por essa razão. E aqui a gente pode dizer, por outro lado, o conflito de uma hipótese com teorias bem estabelecidas, ao contrário, né, tende a diminuir a sua credibilidade ou seu grau de confirmação. Então, o que você tem aqui é um critério não empírico, um critério a priori, como eu falei, de avaliação de uma hipótese, que se refere ao que a gente chama de adequação ao conhecimento de fundo. Ou seja, adequação àquilo que já é tido como sabido pela comunidade científica. E esse é um critério importante de confirmação e aceitabilidade. Ou seja, quando a sua hipótese destoa demais
do conhecimento aceito na área, você tem aí uma boa razão para pensar que ela é falsa. Ou seja, que ela não se confirma. A gente vai ver mais à frente nesse curso situações nas quais esse conhecimento de fundo, esse conhecimento aceito pela comunidade científica, está em crise. Aí você tem um momento especial. Mas, normalmente, quando a gente avalia uma hipótese em ciências naturais, o fato de que ela destoa do modelo que está estabelecido, ou do conhecimento que está tido como assentado na comunidade, é uma razão para pensar que ela não é uma boa hipótese. Ou seja, por outro lado, isso não significa que o conhecimento de fundo não possa ser questionado. E nós vamos ver mais à frente nesse curso de extensão, situações nas quais esse questionamento acaba acontecendo de maneira bem forte. E aí é um momento, uma situação na qual novas teorias, novas hipóteses são criadas de modo mais livre. Normalmente, essa palavra é muito importante, normalmente, a falta de adequação ao conhecimento de fundo é um critério pelo qual a gente pode recusar uma hipótese, avaliá-la negativamente. Outro critério importante de confirmação e aceitabilidade de uma hipótese, que não é empírico, um critério a priori, é o de simplicidade. Em termos gerais, quanto mais simples uma hipótese capaz de explicar um fenômeno, mais provavelmente verdadeira ela é. Às vezes você tem mais de uma maneira de explicar um fenômeno. Só que uma maneira é mais complicada do que outra. Um critério, nesse caso, de distinção de qual delas é a melhor, é optar pela mais simples dentre as hipóteses que igualmente explicam aquele fenômeno. Ou seja, isso supõe que a hipótese seja confirmada pelas observações. Como eu falei, né? Entre aquelas que igualmente explicam as observações, você confirma pela simplicidade aquela que, enfim, for menos complexa. Ou seja, a simplicidade é um critério a priori e comparativo. Está falando de hipóteses que igualmente explicam um fenômeno do ponto de vista empírico. E supõe igual confirmação empírica entre as hipóteses rivais. Então, a simplicidade é um critério importante de avaliação de hipóteses. A gente tem casos históricos muito interessantes. A gente vai ver mais à frente o caso da hipótese heliocêntrica, proposta por Copérnico. Um dos argumentos dele é exatamente da simplicidade. E, enfim, entre outros. Bom, a gente pode dizer que, apesar de haver uma clara preferência por hipóteses mais simples, não é fácil um critério de simplicidade objetivo e claro. E aqui, de fato, é uma coisa curiosa. Pode parecer paradoxal, e é realmente curiosamente paradoxal. A simplicidade é um dos conceitos mais complicados da história da filosofia. Por quê? Porque a simplicidade tem várias facetas. Ou seja, candidatos não faltam. Fórmula da curva, número de suposições básicas, etc. Então, você pode ter uma hipótese que é simples, segundo um critério. Por exemplo, ela pode ter uma forma de curva para explicar aqueles fenômenos. Mais simples do que outras curvas, do que a curva
proposta pela outra explicação, mas ela pode ter um número de suposições básicas maior. Ou seja, ela é simples em um sentido, mas pode ser complexa em outros sentidos. Ou seja, uma caracterização geral da simplicidade ainda parece algo distante. E é por isso que gente como esse senhorzinho aqui que vocês estão vendo na foto, ele é um filósofo da ciência argentino, radicado no Canadá por muitos anos, faleceu faz pouco tempo, Mário Bunge. Ele escreveu esse livro em inglês, O Mito da Simplicidade, exatamente para dizer, ele é um crítico dessa ideia de simplicidade, exatamente por causa desse problema da quantidade de critérios, ou seja, de facetas que a gente tem dentro desse mesmo critério. O problema é que, na verdade, apesar da dificuldade filosófica de identificar um critério só, na prática, há um grande acordo, em muitos casos específicos, acerca de qual é a simplicidade de uma hipótese em relação à outra. Então, embora, enfim, filosoficamente a simplicidade seja um conceito difícil de identificar, a rigor a comunidade científica muitas vezes sabe muito bem avaliar o que é uma hipótese mais simples do que outra. Então, caminhando então agora para uma tentativa de combinar esses dois critérios. Então, critérios a priori, como adequação, conhecimento de fundo e simplicidade, eles se juntam ao critério a posteriori, ou seja, critérios empíricos, ao critério a posteriori de verificação empírica para medir o grau de confirmação e de aceitabilidade de uma hipótese explicativa em ciências naturais. A ideia de grau de confirmação faz pensar na possibilidade de se medir esse grau em termos probabilísticos. E aí, então, o modo pelo qual você combina critérios de avaliação a priori e critérios de avaliação a posteriori ou empíricos permite pensar que há graus de confirmação. E e a noção de grau, como eu estou dizendo aqui, ela, em princípio, pelo menos, permitiria uma gradação probabilística. Assim, o grau de confirmação de uma hipótese seria, por um lado, uma função probabilística de sua adequação ao conhecimento de fundo e da simplicidade. Então, você tem, nessa combinação, por um lado, os critérios a priori, que determinam a probabilidade prévia ou a plausibilidade. Olha só, esse conceito é muito interessante. Quando você diz que uma hipótese é simples, entre as que explicam o fenômeno, ou que uma hipótese se adequa ao conhecimento de fundo, você está falando que ela é plausível. Quando você está dizendo que uma hipótese é plausível, você está dizendo que ela é aceitável a princípio. Certo? Ou seja, você tem aqui um conjunto de critérios de avaliação. Por um lado. E aqui uma formalização muito simples, né? Você tem chama P para simplicidade, H para hipótese, K para conhecimento de fundo, que inclui a noção de simplicidade partilhada pela comunidade científica. Você vai dizer, então, que a probabilidade de H da hipótese, dado o conhecimento de fundo, é a probabilidade prévia da hipótese, dado esse conhecimento de fundo. Ou seja, a plausibilidade de H. Tudo bem? Então, eu tenho, por um lado, a plausibilidade como o grau
pelo qual uma hipótese se confirma a priori. Por outro lado, a probabilidade de uma hipótese seria dada também pelo seu grau de explicação do evento. Esse evento é. Esse grau de explicação seria uma medida entre o quanto a hipótese torna o evento inteligível, além do conhecimento de fundo estabelecido. Aqui tem uma coisa curiosa. Porque eu estou falando aqui, por exemplo, o quanto. Vamos usar aquele exemplo da descoberta de Netuno. O quanto aquela anomalia ou aquela irregularidade da órbita de Urano, ela é explicada pela postulação da hipótese de que existe um outro planeta ali, que é o planeta Netuno. Foi postulado como explicação para aquele evento da irregularidade da órbita. Então, o que você tem aqui, qual é o grau pelo qual aquele evento se torna explicável, dada a postulação dessa hipótese e o conhecimento de fundo, que é a lei da gravitação de Newton e os cálculos matemáticos feitos para deduzir a localização daquele planeta decorrente das leis de Newton e das condições iniciais. Isso aqui é um lado. O outro lado é a probabilidade desse evento, dado apenas o conhecimento de fundo. O quanto você poderia esperar que esse evento ocorreria, ou seja, essa irregularidade observada na órbita de Urano, apenas levando em conta o que já se sabia, sem postular que havia um outro planeta. Certo? Nesse caso, você tem, então, um quociente. Ou seja, quanto mais a hipótese explicar o fenômeno, e quanto menos esse fenômeno for explicado pelo conhecimento já estabelecido, sem considerar a hipótese, mais a hipótese se confirma empiricamente, pela experiência, por aquele fenômeno que você está tentando explicar. Então, esses dois elementos, probabilidade de E dado H e K, e a probabilidade de E dado K apenas, permitem avaliar a probabilidade final ou posterior da hipótese H, que é essa daqui. Aquilo que você quer avaliar realmente é o quanto a hipótese se torna provável dado o evento, aquele fenômeno empírico e o conhecimento de fundo, ou seja, dada a probabilidade de H dado E em conjunção com esse conhecimento de fundo. Então, essa é a combinação entre critérios a priori e a posteriori para definir a probabilidade de uma hipótese pode ser expressa pelo teorema de Bayes. Eu vou colocar uma outra figura aqui para uma tentativa de ser um pouquinho mais claro, né? Na qual você combina, na qual estão combinadas com mais clareza essas duas esses dois componentes. Então, com o teorema de Bayes, é um teorema do cálculo de probabilidades. A gente vai ver daqui a pouco, em outra aula, essa noção de probabilidade, o quanto ela é importante nas ciências naturais modernas, o quanto essa noção é uma novidade realmente da ciência moderna, da tecnociência moderna, a noção de probabilidade, e o quanto ela está em sintonia com essa ideia que a gente está vendo até agora, do caráter falível, revisável do conhecimento em ciências naturais. Então, ele é um teorema que é deduzível
do cálculo de probabilidades, matematicamente ele é correto, e aqui você aplica a esse problema que a gente está estudando. Ou seja, os critérios de avaliação de hipóteses. Como eu falei, então, para concluir, você tem você quer, na avaliação de uma hipótese, aqui, ó, a avaliação do qual é a probabilidade dessa hipótese. O quanto ela é verdadeira, dado o fenômeno empírico que você está estudando e dado o conhecimento de fundo, ou seja, o quanto essa hipótese é provável, você tem, para chegar a esse valor, você tem dois fatores principais. Tem um fator a priori, que é a probabilidade prévia da hipótese, como eu falei, a sua plausibilidade, dada pela simplicidade e adequação ao conhecimento de fundo. E tem o fator a posteriori, ou empírico, que a gente chama também de poder explicativo da hipótese. Ou seja, o quanto ela agrega probabilidade à ocorrência do evento, que não é esperável, ou é menos esperável, dado o conhecimento de fundo sem o acréscimo da hipótese. Não sei se ficou claro isso. É um pouco abstrato, talvez complexo, mas talvez não tão difícil assim. A ideia aqui é que critérios de avaliação de hipóteses, de modo que você possa ter uma escolha racional de uma explicação científica, e é o modo pelo qual você avaliaria, ele envolve tanto elementos empíricos, ou seja, de explicação do fenômeno, quanto elementos não empíricos, ou seja, elementos a priori de plausibilidade. E, enfim, esse é o resumo básico dessas ideias que a gente desenvolveu hoje. Espero que tenha ajudado. Se você não entendeu alguma coisa, precisa de algum esclarecimento, por favor, anote e a gente conversa no nosso encontro síncrono que vai acontecer na terça e na quarta-feira da semana que vem. Tá bom? Muito obrigado, gente. Até a próxima.